Graça e paz, queridos. Nessa noite nós vamos fazer uma meditação no Salmo 51, onde Davi confessa o seu pecado. Lerei apenas alguns versículos. Versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Queridos, esse salmo Davi escreveu quando ele estava passando por um momento de grande dificuldade na sua vida, por ter pecado, por ter errado, e principalmente pelo fato do profeta Natan ter ido até a presença dele, segundo a vontade de Deus, e colocar diante de Davi o seu erro, o seu pecado. Em 1 Samuel capítulo 11, no versículos 2 e 3, nós vemos que Davi estava no seu palácio e ele estava descansando de tarde, e quando ele se levanta, a palavra de Deus, inclusive, ela coloca que Davi foi passear pelo palácio. Então, olha só alguns cuidados que a gente precisa ter, né? E ao andar pelo seu palácio, ele deparou com a visão de Batseba tomando banho. E aí Davi acabou chamando ela e acabou adulterando. A Batseba era mulher de Urias, um dos grandes soldados de Davi. E por conta desse adultério, ela engravidou. E ela foi até Davi e afirmou para ele que ela estava grávida. E qual foi a atitude de Davi? Davi foi e mandou buscar Urias, chamou Urias do campo de batalha, mandou ele vir para casa e ele ir para a casa dele para ele poder ficar com a esposa dele. E assim Davi estaria tentando acobertar o pecado dele por conta da gravidez de Batseba. Porém, Urias não foi, ele não foi para a casa dele, ele resolveu ficar no corpo da guarda, né? Lugar onde os soldados ficam quando estão de prontidão. E ao ficar ali, né, ele falou, não é justo o pessoal, os companheiros, os outros soldados estão lutando e dormindo em tendas e eu ir para casa ficar com minha esposa. E aí Davi, ele acabou ficando irado e por conta disso ele escreveu, né, mandou para o comandante que era para o exército avançar e Urias deveria estar na frente da batalha. E quando encontrasse com o inimigo, era para todo o exército recuar e somente Urias ficar no meio da batalha, assim ele seria morto no campo de batalha. E foi o que aconteceu. Pior ainda que o próprio Urias, ele levou a sentença de morte dele. E aí a palavra de Deus coloca que Urias morreu por conta de um plano muito mal visto por Deus, por conta de Davi. Feito isso, né, Deus levanta o profeta Natan. Natan vai até Davi e Davi recebe Natan e Natan ele chega contando uma história, né, ilustrando o que tinha acontecido. Então Natan ele diz o seguinte: olha Davi, tinha dois homens, um homem muito rico e um homem muito pobre. Esse homem muito rico tinha muitas criações, né? Tinha gado, tinha ovelhas e tudo mais. E o pobrezinho tinha apenas uma ovelhinha, e essa ovelhinha ela se alimentava junto dos seus filhos, ela se alimentava, bebia e comia junto à família. Era quase que uma parte integrante da família. E aconteceu que o homem rico recebeu um viajante, e esse viajante ele foi recebido e precisava receber alimento, né? E o homem rico mandou pegar a ovelhinha do homem pobre e mandou preparar um banquete em cima daquela ovelhinha.
Nesse momento em que Natan conta essa história, o coração de Davi se irou e ele se levantou e pediu para o profeta dizer quem era esse homem, porque ele deveria pagar quadruplicado pela ovelha, e ele todo cheio de direito. E qual é a surpresa de Davi quando Natan, segundo a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 12, no versículo 7, diz a palavra de Deus, Natan diz para Davi: tu és este homem, você fez isso, você pegou, né, e fez isso, você adulterou, você induziu a morte a Urias, e ainda Deus coloca, não era suficiente o que você tinha, e se você quisesse mais alguma coisa, você tinha crédito comigo, era só pedir. Mas não, você foi e errou, e por conta disso, você está em pecado. E nesse momento, Davi, ele se prostra, ele reconhece o erro, o pecado, e ele se coloca diante de Deus e clama a Deus pelo perdão dos seus pecados. Segundo a palavra de Deus, né, esse texto, né, esse exemplo nos traz que a palavra de Deus afirma que Davi era um homem que vivia segundo a vontade de Deus. E é muito estranho, muitas vezes, nós olharmos para Davi e nós vermos que Davi, nesse ponto, ele foi um adúltero, ele foi um homicida, e como que a palavra de Deus fala que ele vivia segundo a vontade de Deus? Justamente pelo texto que nós estamos meditando, que é o Salmo 51. Certa vez um pastor, amigo meu, ele compartilhou comigo, né, e fez uma conta que eu achei até bastante interessante. Falou: irmão Edson, fala uma coisa, será que você pode me confirmar? Você comete um pecado de manhã, um de tarde, um de noite? É suficiente isso na tua vida? Eu parei, pensei, falei: por baixo, o irmão pode considerar um pecado de manhã, e olha lá, um de tarde e um de noite. E aí ele falou: olha, se você fizer uma continha, 3 pecados, tá bom para você? Eu falei: puxa, se fosse só 3, né? E aí ele fez a seguinte conta: se você pegar 365 dias por ano e multiplicar por 3, passa de 1000 pecados, pecadinhos ou pecadores, não interessa, mas passa de 1000 pecados por ano. Se você considerar, né, na época, eu tinha meus 21 anos, né? Então, na época, ele falou o seguinte: se você considerar que até 5 anos, vamos imaginar que uma criança até 5 anos, né, vamos imaginar, né, que uma criança até 5 anos não peque, né? E se você está com seus 45 anos de idade e descontar 5 anos de lambuja, né, então você com 40 anos, você teria apenas a bagatela de 40 mil pecados. Agora pega imagine o seguinte: pegue a sua idade, subtraia talvez uns 5 anos. Então, se você tem uns 25 anos, menos 5, então você teria uns 20 mil pecados. E assim sucessivamente. E aí ele falou para mim: o sacrifício de Jesus, ele foi infinito, porque só um pecado seria suficiente para nos condenar. E foi isso que aconteceu. O pecado da desobediência de Adão condenou toda a raça humana, né? E o pecado é que vai fazer separação entre nós e Deus. E hoje de manhã cedo, na nossa devocional, nós estamos lutando também para mantermos uma devocional, e essa semana, confesso para os irmãos, não foi fácil, né? E justamente nós meditamos a respeito disso, a respeito de pecados, né? E muitas vezes a gente pensa que pecado é só homicídio, adultério, coisa do tipo. Uma mentira é pecado. Uma mentira nos separa da presença de Deus. Um olhar, né, como Davi fez para Batseba, também é um pecado que separa a gente da presença de Deus. E a oração que Davi colocou, né, o coração quebrantado diante de Deus, é a razão pela qual nós devemos aprender a lição, de estarmos sempre pedindo para que o Espírito Santo de Deus sonde os nossos corações. Qualquer que seja o pecado,
Nós precisamos saber que Deus é poderoso e Ele nos perdoa de todos os pecados. 1 João 1,9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu gostaria, queridos, que nessa noite, nesse momento, você colocasse teu coração de Deus, pedisse para que o Espírito Santo de Deus sondasse teu coração. Vá, como Jesus ensinou, vá até o teu quarto, vai até o teu refúgio secreto. Né? Certa vez um irmão na igreja lá de São Caetano, ele compartilhou comigo que o refúgio secreto dele era o banheiro. Era um lugar que ele tinha como refúgio secreto. Então vá até o seu refúgio secreto, até o teu quarto. E vá ali, ore, peça, clame a Deus para que Deus sonde teu coração. E pela ação do Espírito Santo, meu irmão, eu vou te dizer o seguinte: Deus se manifesta, Deus mostra os nossos erros. Né? E diante de Deus, coloque isso, peça a Deus perdão pelos seus pecados e que você possa ter um coração puro diante de Deus. É o nosso dever como cristãos, né, estarmos sempre servindo a Deus de uma maneira santa, de uma maneira pura. E, como diz Paulo, não que nós tenhamos alcançado, mas nós prosseguimos para o alvo. Eu gostaria de encerrar lendo mais alguns versículos do capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro para julgares. Versículo 7. Purifica-me com isopo e ficarei puro, e lava-me e ficarei mais branco que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora de mim da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a trazer a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Que essa possa ser a nossa oração, que essa possa ser um momento precioso que nós possamos nos colocar diante de Deus e clamar a Ele para que Deus nos limpe e nos purifique de toda injustiça e de todo pecado, de todo erro e de todo engano. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.